por Deus quando Ele colocou Eva e colocou Adão na terra. A palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 6, versículo 25. Efésios 5, versículo 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimentando e sustentar, como também o Senhor da igreja. Porque somos membros do seu corpo. Se a palavra de Deus diz que nós somos parte do seu corpo, nós tornamos-se apenas um. A palavra que eu trago hoje é sobre a unidade do casal. A unidade significa quer dizer um componente de tudo aquilo que passa a ser uma unidade, uma única só pessoa. Quando nós nos casamos, tornamos uma só pessoa. Tiramos o sexo e dizemos que o homem e a mulher é uma só pessoa. O que você quer dizer isso? O que eu quero dizer é quando nós fazemos esse pacto com Deus, nós nos passamos a constituir aquilo da qual Deus preserva muito, que é o lar. Podemos observar que um homem de Deus, quando ele tem o seu lar completamente destruído, a possibilidade dele crescer espiritualmente é muito grande, ou seja, é muito pouco. Por quê? Porque ele está com a vida dele desestruturada. Porque a mulher, ela foi feita da costela do homem. É para andar ao seu lado, caminhar ao seu lado, através das dificuldades, seja ela financeira, seja ela sentimental. Tem que estar apoiando nos momentos difíceis e nos momentos de grandes maravilhas da sua vida. Muitos casais cristãos estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou. Brigas constantes, desrespeitos mútuos e distância entre o casal são vistos em muitos lares. E além da infelicidade que isso produz em seu coração, ainda é uma questão do mau testemunho dado. Podemos observar que quando olhamos para uma pessoa da qual ela tem a sua vida, o seu lar abençoado por Deus, ela no seu namoro, ela começou a orar a Deus, pedir a Deus para que Deus enviasse alguém especial para ele ou para ela. E naquele momento ela começou a buscar a Deus e Deus mostrou aquela pessoa, concedeu aquela pessoa. Muitas das vezes não é aquilo que a pessoa desejava, mas era o que Deus colocou para ela, porque era o melhor que ela merecia. As pessoas olham pela aparência física, pela aparência material, pela carne, mas Deus olha o coração, Deus olha o profundo. Bom, se você for colocar com aquele ali que é bonitinho, com aquela ali que é bonitinho, você pode alucinar muito bem. Você pode passar, a sua vida vai ser assim, assado, mas eu quero que você seja dessa forma. Eu quero que você, esta pessoa aqui é selecionada para você. Eu quero, porque vai ser um lar abençoado. E a pessoa tenta pelo mundo, buscando alegrias, prazeres, tentando descobrir com suas próprias vontades a tua felicidade. E muitas das vezes não consegue encontrar. Peço que esse assunto, que merece a nossa atenção, pois o princípio de viver a unidade é algo que não apenas produzirá
haverá maior realizações emocionais no relacionamento. Como também liberará sobre o casal as bênçãos de Deus. No momento em que nós passamos a subir o altar, fizemos o compromisso com a família, fizemos o compromisso de que iríamos sustentar. Quando chegamos na frente do altar, nós confessamos perante toda aquela pessoa que ali se encontra, os convidados, perante o pastor, nós falamos que seremos guardador, seremos o protetor daquela pessoa. E muitas das vezes falhamos. A maioria das vezes nós falhamos porque nós não vamos conforme a palavra de Deus, porque não deixamos de ler a palavra de Deus, de examinar as Escrituras, compreendendo a unidade. É importante que consigamos visualizar o que a unidade do casal pode produzir em sua vida. E então, seremos desafiados a preservá-la. Também entendemos por que o diabo, o adversário de nossa alma, luta tanto contra ela. Jesus nos ensinou que a unidade e a concordância permite Deus agir em nossa vida. No momento em que nós estamos com a nossa vida caminhando bem, respeitando a nossa esposa nos respeitando, os nossos filhos que já passaram pelo esse casamento já estão nos respeitando, o nosso lar está sendo abençoado por Deus. Ainda vos digo mais: se todos de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde se acha 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Se há uma concordância, Deus opera. Se o casal entra em concordância com a palavra de Deus, é porque Deus está operando. Jesus, ele aguardava um novo dia em que estaria presente com os seus seguidores. Não fisicamente, mas por intermédio do seu Espírito. No corpo espiritual do crente, que é a igreja, que somos nós. Um acordo sincero entre 2 pessoas em oração é mais poderosa que o acordo superficiais de milhares, porque o Espírito Santo está com elas. Vocês estão observando bem? Se um casal, eles estão em concordância, eles estão orando, unidos pelo poder de Deus, porque eu creio que o casamento é concedido pelo nosso Pai. E naquele momento em que você está unido, você está orando, você está buscando a Deus, as suas orações, as suas petições são mais poderosas do que milhares, do que uma multidão reunidos orando. Porque vocês estão no propósito, já são unidos por Deus. Deus já abençoou vocês, já está derramando sobre vocês a sua graça. E vocês estão em concordância buscando a Ele. Por outro lado, a falta de unidade impede Deus de agir. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o marido briga com a mulher, algo acontece também na dimensão espiritual. Interessante, isso é para mim e para você. Não devemos ficar espantados. Muitas das vezes acontece um momento de que ficamos furiosos com alguma coisa e falamos algo sem pensar, e isso acontece. E aí nós vamos sair de repente, vamos fazer o seguinte: nós estamos fazendo um grande trabalho. Fomos convidados para levar a mensagem em algum lugar. E em casa nós discutimos com a família, chutou o cachorro, jogou o balde de água em cima do gato e saiu destruindo tudo em casa. O espelho, você já viu que o espelho está horrível, você ficou feio e você quebra o espelho. Geralmente a pessoa nervosa em casa, briga de casal, geralmente o marido ou a esposa quebra tudo, né? Você já viu isso? O diabo usa para fazer destruir tudo. E quando começa a destruir, ele sai, pega a sua Bíblia e vai levar a palavra de Deus como se nada houvesse. E aqui está dizendo de que algo acontece também na dimensão espiritual. Igualmente, vós, marido, viveis com ela com entendimento
Pedro, capítulo 3, versículo 7, está falando sobre isso. Eu não estou inventando nada. Mas quando ele disse que a mulher é mais frágil, é porque antigamente, se o homem ele não protegesse como hoje, não protege a sua esposa, algo acontece. Antigamente seria mais fácil ainda. Algo aconteceria, elas poderiam ser abusadas, elas poderiam ser, a parte financeira dela não poderia dar, porque hoje você pode ver dentro do mercado de trabalho, a mulher ainda é discriminada. Ela vai tentar um emprego, ela não vai conseguir um emprego de cargo alto porque tem alguém do sexo masculino e vai se priorizar a ela. Mas quando Deus escolhe, Deus não escolhe pelo sexo, mas sim pelas qualidades espirituais. E quando se fala de casal, se o homem e a mulher são unidos, nada pode destruir. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual, mas sim reconhecendo as limitações físicas da mulher. Na época de Pedro, se a mulher não tivesse a proteção dos homens, era vulnerável a ataques, abuso e a desastres financeiros. Às vezes a mulher pode ser mais fácil hoje, mas elas ainda são vulneráveis a ataques criminosos e abusos familiares. Apesar das oportunidades do trabalho terem aumentado, muitas mulheres ganham menos que os homens. Ao deixar de honrar a mulher como vaso mais frágil e maltratá-la, ainda que só verbalmente, o marido está trazendo um sério problema sobre a vida espiritual do casal. A Bíblia diz que a oração são impedidas. Então, no momento em que houve aquela contenda do casal, e eles correram, um correu para um lado, outro correu para o outro, e começou a orar, a sua oração está sendo impedida. Mas como? Eu estou pedindo perdão a Deus, mas você chegou até a sua pessoa, até o seu esposo, até a sua esposa, e pediu perdão? Pediu para que perdoasse? A palavra de Deus diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus, concordam comigo? Por quê? Porque ele errava, mas ele não continuava no mesmo erro. Nós devemos errar, é humano, mas devemos saber os limites e devemos saber que devemos pedir perdão e não cometê-lo mais. Deus, ele não age em um ambiente de desarmonia e discórdia. Isso é um fato. Quando tentaram construir a Torre de Babel, as Escrituras dizem que Deus desceu para ver o que o homem fazia. Vocês lembram dessa mensagem? Estava sendo construído, várias pessoas ali estavam construindo, e eles falavam a mesma língua. Então Deus olhou para aquilo e falou: bom, isso vai ser bom para o homem, porque ao invés de eles glorificarem, de eles darem a glória para mim, eles receberão essa glória, eles serão gloriados por o que eles estão fazendo. Então, confundimos eles pelos que eles vinham falar, para que eles não venham a construir, que eles haja um desentendimento entre eles. Muitos lares têm acontecido isso, tem tido esse desentendimento. O esposo não concorda com o que a esposa fala, e naquele momento ele começa a bater o pé, só ele pode, só ele é o certo, só ele que pode fazer isso. A esposa não quer abrir a mão daquilo e bate o pé, só ela pode falar, só ele, e ele tem que ficar calado. Há a discórdia. E o inimigo está tendo palma, porque ele está satisfeito por estar destruindo o lar. É mais uma vitória para ele, porque além desse lar vai estar o esposo acaba se afastando da igreja, a esposa já não vai mais para a igreja. Aí começa a semente. Os filhos começam a sofrer. Tenho visto vários ministros de Deus que antes levavam a palavra, conversavam com Deus de uma maneira tremenda, uma maneira impressionante, da qual muitos gostariam de conversar com eles. Hoje nós olhamos para eles e vemos em desgraça, muitos até a mendigar, a pedir esmolas, porque eles não tiveram a sabedoria de
lar. Eu não quero ser administrador, eu não dou para isso. Você é um administrador. No momento em que você administra o seu lar, você administra uma grande bênção da qual Deus derramou sobre você, uma grande responsabilidade, da qual eu tenho, da qual vocês têm. E no momento em que essa responsabilidade é derramada sobre nós temos que levá-la com seriedade, com dedicação, com amor. A unidade ainda traz consigo outra virtude. Podemos ver isso numa das figuras bíblicas do tabernáculo. O propiciatório na Arca da Aliança figura este princípio. O Senhor disse que ali ele enviaria para falar com Moisés. O propiciatório, ou tampa da arca, é o lugar onde a glória e a presença divina se manifestavam. E na instrução para a confecção desta peça, vemos o símbolo da unidade. Deus disse que os dois querubins deveriam ser só peças de ouro batido. Com isso, falava simbolicamente de unidade entre os seus adoradores. Os querubins deveriam estar com as asas estendidas, um para o outro. Lá em Êxodo 25, 20. O que fala de cobertura recíproca, a palavra da unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que diz ao Senhor: acaso sou eu guardador do meu irmão? Se Deus nos deu uma responsabilidade, porque muitas das vezes nós culpamos a Deus por essa responsabilidade. O casamento não está dando certo, está havendo um balanço no casamento, está havendo contenda, muita briga. Paramos, examinamos a nossa vida. O que está acontecendo? Será eu que estou errado ou será ela que está errada? Ou da mesma forma, que haja um diálogo entre o casal, porque a glória de Deus, os projetos de Deus, tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, muitas das vezes nós perdemos por não vigiarmos. Adão e Eva agiram apenas contra Deus, mas Caim agiu contra Deus e outras pessoas. Um pequeno pecado certamente cresce fora do controle. Permita que Deus o ajude com os seus pequenos pecados, antes que se tornem grandes tragédias. Aonde tem havido erro? Aonde nós temos falhado? O que houve na nossa vida que houve e que está havendo essa contenda, esse tumulto, essa confusão? Então devemos procurar conversar com Deus para tentar tirar esse mal do meio da nossa família, do nosso lar, do meio do casal. A outra é a transparência. Os querubins deveriam estar um de frente para o outro. Isto fala, alegoricamente, de poder encarar o outro adorador, olho no olho. Fala de não ter nada escondido, de não ter tendência. Ninguém consegue olhar espontaneamente no olho do outro, de outra pessoa, quando as coisas não vão bem. Vocês já repararam, no momento em que vocês estão assim, num tom muito legal, geralmente a pessoa fala que quando uma outra está mentindo, ela jamais consegue encarar a outra de olhos nos olhos, de olho no olho. Quando você chega para a pessoa, você já fica, tem uma coisa de errado, essa pessoa não está falando a verdade. Concordam comigo? Sim ou não? Há uma diferença. Mas quando você está falando com a pessoa e você sente que é de Deus, que é algo verdadeiro, que você pode confiar, você pode olhar nos olhos dela, que você vai receber, que você vai perceber que ela está sendo verdadeira com você. Quando Jacó, ele fala para a sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, seu sogro, a expressão que ele usa é: vejo que o semblante de vosso pai já não é mais o mesmo para comigo. Lá em Gênesis 35. Quando Jacó chegou para Labão para falar com ele, ele abaixou a cabeça e já não olhou. E aquilo já foi diferente porque Labão, quando ele conversava com ele, ele olhava para ele e encarava de olho
algo de errado estava acontecendo. Às vezes, fingimos um comportamento só para agradar ou não desagradar o outro. O que diverge no ensino bíblico, este teatro não produz unidade verdadeira. Temos que aprender a ser francos, como está escrito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Paulo censurou esse tipo de comportamento. Quando escreveu aos Gálatas, ele falou sobre como o apóstolo Pedro, em certa ocasião, agiu assim para ser diplomático e que as atitudes conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, companheiro de Paulo. E ele os censurou publicamente em Gálatas 12, Gálatas 2, 11 e 14. Contudo, quero ressaltar que ser franco não significa ser grosseiro, pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. O conselho dado a Timóteo na hora de corrigir os que opunham foi o de usar a mansidão. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. A unidade manifesta a verdade, dolorosas vezes, de forma bem mansa. Muitas das vezes não queremos ouvir a verdade, fechamos o nosso ouvido para não ouvir, mas quando a verdade é dita, ela entra no nosso coração, ela penetra de uma maneira da qual ela pode até machucar, ela pode fazer com que venhamos ficar alguns dias chateados com nós mesmos, mas sabemos que aquilo foi verdadeiro, que aquilo foi fiel, que aquilo teve um propósito para melhorar a nossa vida. O princípio do acordo. A Bíblia nos ensina também que o acordo é indispensável no relacionamento. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lá em Amós 3:3. Você sabia que até trazer algo pode ser até engraçado, mas vocês observaram as pessoas no mundo, eles quando bebem, existe um tempo que cai para um lado direito, existe outro que cai para o lado esquerdo. Então, quando eles vão para casa, de repente moram próximo, o que cai para o lado esquerdo pega próximo ao outro, e eles se juntam, e eles vão andando reto porque eles estão escorados um no outro. Porque se ele soltar, um vai cair para um lado, outro vai cair para o outro. E eles vão caminhando juntos. A palavra de Deus aqui diz assim: como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Como uma família pode prosseguir, ser próspera, prosseguir com as suas bênçãos, a qual Deus colocou, se não entram em acordo? Existem coisas aqui, da qual muitas das vezes é o fim de casamentos. O homem geralmente tem esse costume, nós temos esse costume. Eu, graças a Deus, o que passa na minha vida, o que acontece comigo, muitas das vezes eu conto para minha esposa. Às vezes eu até me arrependo de contar para ela, porque às vezes ela chega e dá aquela chicotada. Está vendo? Quando aconteceu isso, aquilo, ó, você fez isso. Mas é bom, porque eu sei que ela faz parte da minha vida. Ela sabe o que acontece comigo. E ela passa para mim também o que acontece com ela. Muitos escondem. Existem pessoas, eu conheço pessoas que recebem o seu pagamento, o seu salário, e muitas das vezes a esposa não sabe quanto ele ganha. Foi dispensado numa empresa, não sabe quanto ele ganhou daquilo. Ele tem despesa, às vezes ele tem cartão de crédito que nem ela sabe. Aí quando ele vem a falecer, aí vem cartão de crédito, aí tem aquelas dívidas, um monte de dívida. Aí a mulher, mas como é que aparece isso tudo? Às vezes tem dinheiro em conta bancária que a esposa não sabe, ou o esposo não sabe. Devemos ser sinceros um com o outro. Devemos quebrar aquele pacto de que eu sou, eu posso, eu consigo, só eu sou o poderoso, só eu faço isso. Ninguém faz melhor. Você pode parar e olhar que existe sempre um melhor que você. Você não é o pior, mas também não vai ser o melhor dos melhores. Sabemos que existem pessoas que têm aptidões melhores que a nossa. Existem pessoas que cantam, existem pessoas que pregam melhor, existem pessoas que fazem trabalhos melhores do que nós. E muitas das vezes nós olhamos assim e achamos que somos todos poderosos, mas na verdade não somos. Já temos aqui em Efésios 4,
Versículo 26 e 27 que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem tem lugar ao diabo. E Tiago escreveu sobre o mesmo princípio. Ele disse: pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão. E toda espécie de causas ruins. Tiago 3, versículo 16. O casal ele tem que estar unido, ele tem que ser uma só pessoa, ele tem que ser uma unidade. Então, no momento em que essa unidade começa a separar, começa a haver o esfriamento do casamento, começa a haver as traições, começam a haver as falhas. Já mencionamos anteriormente que o acordo é uma porta aberta para a ação de Deus, lá em Mateus 18 e 19. Mas quando chegamos ao ponto de despertarmos de nosso relacionamento, estamos comprometendo não só a qualidade da satisfação na esfera emocional, mas também a esfera espiritual no lar. Não é fácil ajuntar-se satisfatoriamente na relação conjugal. As diferenças são muitas na formação de cada um, na personalidade, temperamento e acrescentemente a isso a diferença entre o homem e mulher. Contudo, quando aprendemos a ter como denominador comum o caráter e o ensino de Cristo, então conseguimos o ajuste por meio de ceder, perdoar e recomeçar. Há muita diferença quando nós nos casamos. Quando a pessoa começa um relacionamento de casado, ao costumes, não deixa o sapato na sala, não deixa a sandália na porta da sala, não deixa a louça suja, lava a tua roupa, tira a tua roupa, não deixa no banheiro, não deixa a roupa de cama bagunçada. É verdade ou não é? Existe. E você, quando começa a se adaptar, aí vem mulher, você, mulher, não faz isso não, eu gosto de ficar sentado quietinho aqui, mas me deixa aqui quietinho, não vem me chatear agora não, mas somos casados, nós estamos juntos, você tem que começar a aprender. Então nós temos que começar a aprender que a vida de casal, a vida de casado, ela é apenas um corpo, apenas uma unidade. Ela não pode ser separada, porque Deus concedeu isso para que nós venhamos conceder a sua glória. Mesmo um casal que parecia perfeitamente ajustado em seu período de namoro e noivado, descobriram a necessidade de mais ajuste e medida que os anos de casamento vão passando. Não é uma tarefa tão fácil, mas também não é impossível. Eu sei que para que eu viesse a me adaptar no tempo de casado, foi difícil, levamos bastante tempo, né? Levamos bastante tempo. Puxando a orelha daqui, puxando a orelha dali, e eu muito bagunceiro, até hoje ainda sou um pouco bagunceiro. Aí vem aquilo falar, eu não aceito, mas eu tenho que concordar que ela tem razão. Você tem que dar o braço a torcer. Nós temos que dar o braço a torcer, porque nem sempre nós somos os donos da verdade. Nós somos vários. Nós temos os nossos erros. Mas no momento em que há essa divisão, nós temos que saber que isso pode ser adequado, isso pode ser encaixado. Nós sabemos que quando a pessoa vai fazer o bolo, ele tem que fazer o bolo na medida certa, ele tem que usar o fermento, ele tem que usar a farinha, ele tem que usar a temperatura do forno ideal, porque se deixar passar daquilo, ele vai queimar. Acontece com casamento, muitos casamentos têm sido queimados porque não têm ficado na medida certa. Ou ele tem ficado até cru, tem solado. Isso tem acontecido em casamentos. Tem acontecido em vidas, casais. Há um grande estudo. Eu procurei esse estudo e a revista Veja, em 2003, ele fez um levantamento de que o número de pessoas divorciadas chegava a 56%. O número de pessoas divorciadas no Brasil, a 56%. Em 2003. Puxei mais um estudo. A revista Veja
Ela, em 2008, se eu não me engano foi em outubro, ela constatou de que quase 76% de divórcio no Brasil. Aonde vai parar isso? Se o povo continuar olhando ainda para as coisas materiais, esquecendo de que Deus constituiu a família, constituiu um casal, o diabo vai começar a vencer. Nós temos que começar a quebrar esta barreira da qual o inimigo tem lançado e ele tem conseguido, porque ele não afeta somente, como eu disse no começo, não somente o casal, mas os seus filhos também são afetados, o filho dos seus filhos também são afetados, os seus netos são afetados, e por aí vai. Porque no momento em que você se afasta da presença de Deus, os seus filhos olharam a sua presença, porque nós somos os espelhos dos nossos filhos. Eles se espelham na gente, eles olham para nós e olham assim, poxa, meus pais estão ali, casal maravilhoso. E eles veem isso como algo agradável, que realmente é. E quando acontece a separação, eles olham, não, separada é normal, isso é simples. Então, casa com um, casa com o outro, uma separação, filho de um, filho de outro. Isso acontece. Isso acontece. Tiago, ele nos adverte o seguinte: sabeis destas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Na verdade, é que normalmente somos prontos para falar e irar-se um contra o outro, mas tardio dar ouvido ao que os outros têm a dizer. É isso que precisamos mudar em nós. Para que haja um acordo, precisamos aprender a ouvir. Muitas das vezes, existem pessoas que não gostam de ouvir a sua esposa. Oh, filho, não faz isso ou não compra isso, que isso vai dar errado. Isso não está nas condições. Mulher, cala a boca, fica quietinho, porque eu sei que eu estou fazendo. E quando ele faz, se dá mal. E às vezes acontece que uma mulher ela quer fazer alguma coisa, filho, vamos fazer isso, vamos estar uma maravilha, parte para dentro. Então não faz isso não, cara. Isso não está certo. Vamos fazer um acordo aqui. Cala a boca, ele vai dormir, vai ver televisão, vai assistir um jogo. E isso acontece. E quando vai ver, é errado. Tem que haver uma concordância. Tratando com o desentendimento. Isso é algo interessante. O desentendimento ocorre mesmo entre os crentes mais dedicados, mas deve ser tratado logo. Levamos que alguém pode se irar e não pecar, pois é uma reação emocional espontânea. Mas o que cada um faz com o sentimento que teve pode se tornar pecado. Paulo aconselhou o irmão de Éfeso a que não deixasse o sol se pôr sobre a sua ira. Em outras palavras, que deveria haver acerto, perdão, e que nenhuma tendência ficasse para trás. Precisamos aprender a tratar com o desentendimento no lar. Preservar a unidade não significa nunca se desentender, mas saber dar a manutenção devida do relacionamento quando isso ocorre. O tempo não apaga as ofensas. Deve haver reconciliações. Muitas discussões há dentro do relacionamento entre casal. Muitas palavras pesadas às vezes são lançadas. E essas palavras muitas das vezes não saem do coração porque elas são agressivas. Ela entra como uma navalha no corpo, ela entra cortando e deixando a sua marca. Ela penetra de uma forma tremenda, da qual você não consegue mais olhar para aquela pessoa da qual você olhava daquela forma maravilhosa. Você olhava uma pessoa com uma alegria. Quando nós chegamos em casa, muitas das vezes, quem possui cachorro, você viu que o cachorro vem correndo com uma felicidade tremenda. Muitas das vezes, nós recebemos a nossa esposa ou os seus esposos de uma forma, uma felicidade tremenda. Quantas das vezes eu fico esperando a minha esposa assim, ela está chegando, pô, que felicidade. Quantas das vezes ela fica também esperando, aguardando uma felicidade tremenda. E muito tem se esfriado desta forma.
muitas coisas têm acontecido e o casamento tem esfriado. Já tem sido uma rotina, mas o casamento, a unidade do lar, o amor, cresce a cada dia. Tem que se vigorar a cada momento. A cada momento não deve ser o mesmo de ontem, mas deve ser uma diferença hoje. Deve ser algo melhor hoje. Amanhã deve ser melhor ainda. Depois tem que ser melhor ainda. Cada vez mais. Porque falamos às vezes, erramos. Amanhã já vem mais aquele dia. Vou trabalhar, fazer a mesma coisa. Mas se você observar, nunca é a mesma forma. Você dormiu de uma forma diferente. Quando você acordou de uma forma diferente. O seu penteado já não era mais o mesmo. Você não botou o pé direito, botou o pé esquerdo. Há uma grande diferença. Lá em Provérbios, capítulo 5, 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder cada um. Colossenses 4, 6. O marido deve ter cuidado redobrado, pois, por natureza, são mais racionais do que emocionais. E suas palavras tendem a ser mais duras e grosseiras. Por isso, a Bíblia nos adverte: marido, amai a vossas esposas, e não trateis com asperezas. Colossenses 3, 19. Igualmente, vós maridos, viveis com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo ela herdeira convosco da graça da vida, para que não sejais impedidos por as vossas orações. Em 1 Pedro 3,7. Então, se um lar não tem entendimento, se um lar ele só tem confusão, como Deus pode operar na vida do ser humano, na vida do casal? Então, nós temos que analisar, fazer uma retrospectiva da nossa vida, olhar para a nossa vida, aonde nós temos errado, o que temos falhado, o que eu posso consertar a partir de hoje, o que eu posso fazer para não deixar mais marcas, o que eu posso fazer para que esses pregos que foram colocados possam sair e não deixar que essa ferida possa crescer. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Provérbios 15, 17. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carne e contenda. Em Provérbios 17, 1. Muitos procuram seus bens financeiros, procuram alcançar algo melhor na sua vida, ter uma bela casa, ter um belo carro, ter a melhor roupa, ter algo melhor para apresentar para as pessoas. Mas muitas das vezes esquece a sua família, do seu lar. Ele não dá valor, ele dá valor às coisas materiais. Há casais que alcançam tudo o que queria financeiramente, mas não conseguem viver bem junto. Eles, melhor do que ninguém, podem afirmar quão verdadeiros são estas declarações bíblicas. Não adianta ter outras realizações e deixar o relacionamento conjugal se perder. Como alguém declarou, nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Precisamos aprender a cultivar a unidade em nosso relacionamento. E isso acontece quando aprendemos a lidar de forma simples e prática nas questões do dia a dia. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós. Eu sei que a palavra casal, ela influencia muito, ela tem um grande poder. Eu sei que quando o casal é unido na presença de Deus, quando o casal está na presença de Deus, quando o casal trabalha fazendo a obra de Deus, o inferno começa a tremer, porque a oração deles começa a chegar ao céu com grande poder. E quando a família está constituída, a família está edificada, sabemos que o inimigo não pode tocar.
Então, a partir de hoje, fazemos essa retrospectiva da nossa vida. Examinamos o que tem de errado, o que eu tenho feito. Eu preciso consertar isso. Eu preciso consertar isso hoje. Eu preciso tirar essa diferença, esse mal que tem atingido a minha vida, esse mal que eu tenho feito a mim e a minha companheira. Eu tenho que destruir isso. Eu lembro-me de uma vez, no período, eu devia ter uns 15 anos, eu conheço a minha esposa, eu deveria ter 15 para 16 anos, e hoje eu estou com 40 anos. E quando eu a conheci, eu não tinha nada para me oferecer. Eu não tinha casa, situação financeira nenhuma que eu pudesse dar de conforto para ela. Mas, naquele momento, foi Deus que colocou ela na minha vida. E eu sei que cada um de vocês foi escolhido por Deus. Eu sei que cada um de vocês foi separado por Deus. Eu sei que quando, nessa época ainda, eu dormia, eu morava com meus tios, depois eu saí da casa dos meus tios, passei a dormir em rua, ali próximo ao Plaza Shopping. Várias vezes eu dormi naquela praça, várias vezes eu dormi dentro de banca de jornal que devia ter 2 metros com 1 metro ou 50 centímetros. Eu ficava semanas sem me alimentar, a minha esposa levava comida às vezes para mim, na época ela era namorada ainda, e ela levava comida. E eu quero dizer para você que nem por isso o nosso amor se esfriou. E hoje estamos unidos, graças a Deus, completamos 19 anos de casado. Eu coloco entre esses 19 anos, com mais tempo de noivado, com mais tempo que nos conhecemos, eu incluo tudo com o tempo de casado. E tudo isso foi sobre a bênção de Deus. Foi ser realizado o nosso casamento. O pastor, na semana, ele desistiu de fazer o casamento porque ele disse: esse casamento da qual eu vou fazer não vai durar nem 2, 3 meses. Mas aí o que eu quero dizer para vocês: o que o homem quer destruir, Deus une mais ainda. Porque no momento em que ele disse que o casamento da qual ele iria realizar não duraria, o meu Deus disse: o casamento da qual eu irei realizar irá durar para sempre. Então, nesse momento, nós devemos procurar alimentar, acender essa chama maravilhosa, que chama-se família, amor, compreensão, conhecimento, paz, alegria. Tudo isso dentro da unidade que é a família. E eu quero dizer que aqui não existe ninguém melhor do que eu e a minha esposa dentro de um relacionamento. Problemas todo mundo tem dentro do seu lar, mas nós sabemos contorná-lo. Nós passamos pelas dificuldades, passamos momentos em que nós não tínhamos um arroz para comer. Graças a Deus, Deus supriu. Passamos momentos em que não tínhamos roupas, muitas das vezes, para vestir, mas Deus vem suprindo. Passamos momentos de felicidade, passamos momentos de que não tínhamos muitas das coisas, mas Deus supriu a tudo. Deus nos levou no momento em que nós tínhamos a nossa filha Samanta nasceu, nós não tínhamos uma casa para morar. Deus fez com que uma casa aparecesse para que nós viéssemos morar. O que eu estou passando para vocês são experiências de que o amor constrói a cada dia. E naquele momento em que não se havia nada, que se aparecia que a luz do túnel havia se apagado, Deus estava acendendo cada vez mais. Eu solicito para os irmãos que se coloquem de pé, por favor. Cada um abraça o seu companheiro, a sua companheira. Gostaria que minha esposa viesse até aqui, por gentileza.